Olá, como vai? Em Isaías capítulo 61, verso 1 está escrito: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. O que acontece quando alguém se converte? Como você pode saber se isso ocorreu com você? Seus olhos se abrirão e, ao olhar para a cruz, você reconhecerá seu pecado e a justiça da condenação. Você se maravilhar com a graça, misericórdia e a bondade de Deus. Uma visão errada cria uma geração de vítimas. Achamos que a cruz era de Cristo e não nossa. Precisamos parar para pensar sobre o que fizemos com Ele. A culpa é nossa, sim. Ele nos substituiu por amor, mas não precisava fazer isso se Ele não quisesse. Em Isaías capítulo 53, lemos que todos andávamos desgarrados como ovelhas. Meu pecado, ele levou Jesus à cruz. Na teologia, na linguagem da teologia, isso é chamado de substituição. Significa que a cruz não era de Jesus, mas minha. Jesus, ele carregou o peso dela. Lá no Getsemane, o fardo foi tão imenso que o sangue dele saiu pelos seus poros. O peso da ira de Deus caiu sobre ele. Ao olhar para a cruz, podemos compreender que Jesus pagou o preço de nosso pecado. Imagine que um peso de toneladas caísse sobre um copo de vidro. Pense só. Ele certamente seria moído, pois foi exatamente o que aconteceu com Cristo. O peso do pecado caiu sobre Jesus, toneladas de pecado. E isso lhe dilacerou. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A cruz foi o preço de nossa redenção. Essa é a diferença entre ser um escravo ou uma pessoa livre. Se Cristo está em mim, se Cristo habita em mim, isso me faz ser uma pessoa diferente. Se não tivesse isso, não teríamos a mínima esperança. Em Isaías 61, nós lemos a descrição profética do ministério de Jesus. Ele usou esse texto para falar de sua missão. Mas essa passagem fala também da missão de seus discípulos em todas as eras. Anunciar o evangelho, dizer a salvação. Tudo isso é gratuito e é a graça abundante e que liberta as pessoas absolutamente da escravidão do pecado. Depois de experimentar a salvação, é natural ajudar as pessoas a conhecer Jesus. Nossa vida se torna um sacrifício de louvor a serviço de Deus. Olhar para a cruz de Cristo e seus olhos vão abrir claramente, você vai enxergar exatamente o sacrifício de Cristo e agora a missão que você tem que fazer. Você só encontrará salvação se você viver ao lado de Cristo e se você levar outras pessoas também a partilhar com você dessa mesma realidade. Esse é o nosso objetivo. Agora que fomos salvos, temos que salvar. A escritora Ellen White diz que cada pessoa que nasce no reino de Deus já nasce um missionário. Ou seja, você nasceu também para ajudar outras pessoas que estavam cativas como você a saírem da escravidão das garras de Satanás. Que Deus te abençoe nessa missão.